Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sextou no Arquitetura e Design e hoje eu e a Jaqueline vamos conversar com duas convidadas super especiais voltado para o mundo das artes. Terminar essa semana muito bem, né, Jaque? Certeza. Boa tarde. Boa tarde a todos. E estou aqui com uma queridíssima e talentosa que amo de paixão, Liana Tim. Artista plástica, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, né, para a gente conversar sobre arquitetura, arte e tudo mais. Cantorias, poesia. Novidades que vem vindo, né, Liana? Muita coisa boa, né? Me conta um pouquinho, 50 anos de arte que tu tá fazendo. Me conta da tua carreira. Pois então, é uma carreira, uma trajetória, assim, bastante, eu diria, rica. Demais. Porque quando a gente vai relembrando todas as coisas que a gente fez, a gente vê que é um caminho interessante, um caminho que nos dá muito prazer. Eu acho que tudo que a gente faz, a primeira coisa é prazer. É verdade. É uma paixão, né? Exatamente. Tem que estar com essa paixão contigo, né? E às vezes a gente vê que tem pessoas que trabalham em algumas áreas e fazendo algumas coisas que não têm prazer, né? Que não são felizes, Que não são né? felizes naquilo que fazem. Então essa escolha de vida, que é difícil, né? Mas que quando ela é bem escolhida, né? Sucesso. Só dá frutos, né? É muito bom, é muito bom. É isso aí. Bom, assim, ó, é inúmeras, Constanza, é inúmeros. Tipo, inúmeras instalações, pinturas, intervenções no Cais do Porto, enfim, Tem por muita onde tu quer história. começar? Pois é, eu acho que a gente poderia começar assim com uma cronologia para poder entender assim como é que eu me manipulo esses elementos e como é que eu fui trabalhando, tendo como base a arquitetura fundamental. Tive um momento assim de muita produção arquitetônica, mas sempre em paralelo eu trabalhei com arte, né? Desde a minha infância a minha preferência era o trabalho de arte. Me formei em arquitetura, mas jamais esqueci isto. Não tem como, né? É um registro. Mas o bom é que dá para ligar uma coisa ao outro. Com certeza, é junto, né? É uma conversa íntima. Tudo a ver. Então aí eu começo assim com uma intervenção no Cais do Porto de 2003. Inclusive, a gente tem fotos para mostrar dessa carreira cronológica da Liana Tim. Exato. A gente já pode ir soltando, porque daí a Liana vai comentando, Exatamente, o nosso Cais do Porto, que ainda hoje está inativo, né? Pois é. E naquela época, na Casa Cor, a gente fez um trabalho junto com a Marina Nessi, muito grande, uma campanha que a gente chamou de Eu Quero Este Porto Alegre, e eram 163 metros lineares de obras de arte. E foi, assim, uma ambiência muito boa, né? Nesse espaço que é tão importante para a nossa cidade, mas que está aí, atirado às traças. Pois é. Então, eu trabalhei com várias situações da própria cidade e foi muito interessante. Aqui é uma instalação que eu fiz de 400 metros quadrados na outra Casa Cor de 2004 e eu trabalhei com elementos, não sei se vocês estão vendo o que é isso. Estou vendo. Sim. Olha a criatividade. Exatamente, eu ia falar, muito criativo. Exatamente, então era um painel enorme com esses, desentupidores, desentupidores né? de pia. Né? Que eu usei várias cores, então aquilo ali foi uma coisa muito interessante nesta instalação que se chamava As Dimensões da Casa. Aí tem são 12 ambientes nessa instalação e foi um tremendo sucesso. Inclusive, eu ganhei o prêmio do ano do Sebrae. Que legal. Olha que legal. Aqui é o hall de entrada, onde eu evoco a infância, né? Ali tem um painel com meu pai e minha mãe, um triciclo, o berço. E aí vai entrando nesta casa, inspirada nas casas portuguesas, que nós temos uma influência muito grande e inspirado também na Cidade Baixa, onde toda a minha família materna viveu. Então eu tinha uma ligação muito grande com essas casas de porta e janela. Aqui conseguiu trazer muitas dessas referências afetivas para dentro. Completamente, foi uma instalação tremendamente afetiva. Aí era um corredor bem estreito, igual daquelas casas, onde tinha umas seteiras, ou seja,
As portas eram maceteiras, onde eu simulava o quarto, a sala e tal, porque logicamente não ia ter condições de fazer tudo, né? Sim. Aqui, assim, entrando no corredor, tinha um ambiente que se chamava o ambiente do colecionador. Era um cara, isso aí tudo da imaginação e da ficção, que trabalhava com relógios, né? Consertava relógios. E na parede, então, tinha toda uma, vamos dizer, uma gama de referências daquilo que ele, intelectualmente, ele se enriquecia. Então, aquelas fotos ali são disso. Aí depois, então, vai para um corredor de relógios. Tinha mais ou menos uns 300 relógios, feitos pela artista plástica Anete Abarno, que eu convidei para ela trabalhar comigo ali nesse corredor. Então, cada um dos relógios tinha um fuso horário. E era um negócio. Que bacana. Então, entrava aquele barulho dos relógios muito interessantes. E ele dava para uma outra situação, que era uma sala de costura, né? Que agora no próximo slide a gente vai ver. Lá atrás era a sala de costura e tinha também um painel bem tecnológico, com câmeras e tal. O bacana é que essa parede, esse painel de relógios, né? Tu tá registrando também o tempo, né? Exatamente. Ou seja, a desde o passagem do início, tempo. toda essa passagem do Isso, tempo. a passagem do tempo. A referência. E aí, então, aqui era a sala de costura, com um contraponto com essa parte, assim, bem tecnológica. Aí vai ainda, vamos lá com o outro slide. Aí entrou uma parte da biblioteca, que eu fiz toda ela também com painéis de arte digital. E no teto eu fiz uma simulação da Capela Sistina, era uma loucura. Nossa! Isso aí. Olha, e que show! E ainda. Mas o bom é que nesses momentos tem a liberdade para criar realmente, completamente. né? E tu vai indo, né? Vai fazendo todas essas coisas. Aí aqui tinha também uma capela. No tempo que a gente via que as avós, as tias, eram muito religiosas, então foi colocado aí, inclusive, um santo do próprio pão dos pobres. Olha. E as velas se revezavam, assim, terminava as velas, se colocava velas novas, para dar, então, esse aspecto, assim, religioso, de certa forma, histórico. Aqui era uma galeria de arte, com tudo o material de demolição, e aí, então, foi indo, assim, essa instalação que tinha 12 ambientes até chegar num tipo museu que eu simulei de marcenaria, que foram os marceneiros que me ajudaram a fazer toda a instalação. Então eu fiz uma homenagem para eles. Que legal. Então, vamos passando então. Ó, aqui era um sótão que eu simulei, onde acontecia toda a parte cultural da casa. Então tinha um piano. Sim, era música, era arte. Tudo. Arquitetura. Palestras, arquitetura. Que legal. Eu quero piso. Exatamente. Maravilhoso. Aí, então, o espaço dessa instalação dos marceneiros. Isso, da marcenaria, que eu peguei todos os instrumentos de trabalho deles, né? Material de trabalho, e fechava com uma lojinha, assim, que tinha algumas lembranças dessa instalação. Aqui era a lojinha. E aí, cada pessoa que saía da instalação ganhava um desentupidor. Que Porque legal! era assim, ó, para desentupir as ideias. Boa, legal, boa. Foi muito legal isso aí. Foi uma experiência. E o bacana é que tinham várias cores, Sim, né? várias cores. E aí, muito legal. Essas ações que fazem o pessoal querer interagir mais e mais, né? Exatamente. Aqui é uma exposição que eu fiz já no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Revelações do Olhar. Um livro meu foi lançado na França, nesse ano, 2006, que foi o ano da França em Paris. Então, esse elemento livro, né, também está muito presente na minha vida, né? E aqui tem uma exposição que foi feita no Centro Cultural Érico Veríssimo, sob Porto Alegre, Cidade do Meu Olhar, onde tem todos esses painéis que foram colocados lá no Cais do Porto, trazidos para dentro de um ambiente. Muito legal. Aqui uma exposição que eu fiz no Museu da Escultura, Museu Brasileiro da Escultura em São Paulo, em 2008, onde foram expostos vários trabalhos. E aí, para essas exposições, tu faz alguma coleção específica de pinturas? Sim. Matemática. Aqui voltou o Cais do Porto, está fora de ordem, mas tudo bem. Podemos mas é continuar. legal mostrar.
E aí as temáticas tu cria... As temáticas vão sendo criadas a partir, assim, de alguns estímulos, né? Que a gente... Alguma inspiração que aparece. Algum estímulo, alguma situação de atualidade. E aí a gente vai, então, trabalhando, né? Fazendo as pessoas refletirem, ter esse olhar afinado para a arte, né? Exatamente, que a arte, na verdade, ela pode atender a várias demandas, né? Há uma demanda de reflexão, há uma demanda de registro do tempo, de contemplação. Há uma demanda de estar dentro de um ambiente para as pessoas sentirem prazer. E cada pessoa vai escolher dentro da arte aquilo que achar melhor, que ela vai, não é, refletir no seu momento. E nos conta no teu ateliê aqui em Porto Alegre. Tu estás fazendo cursos? Como é que é isso? Pois então, eu moro na mesma casa há 38 anos. Que eu digo que eu entrei, eu entrevistei a Liana há muitos anos atrás. Exato, pois então. Eu dei muito aula, né, na Faculdade de Arquitetura, 22 anos, na Unicinos, em Canoas. Então, eu tinha uma história, né, como professora de arquitetura. E parei, né, e cansei, não quero mais e tal. Mas Ciclos, né? Ciclos, a gente vai passando, né. E esse ano eu estive na França para lançar um livro, que depois a gente vai falar, e para fazer um show também de música. E entrei numa loja de material de desenho, material de arquitetura sensacional, né. Uma loja que Degas comprava as suas tintas, os impressionistas compravam seu material. Me voltou, assim, um desejo muito grande de voltar a mexer nisso. Sim. E aí eu voltei para Porto Alegre e aí lancei um curso de desenho que está acontecendo todas as terças-feiras e está me dando muito prazer. A turma maravilhosa, voltaram algumas alunas. Ex-alunas e outras pessoas. E está sendo maravilhoso. Estou adorando. Que bacana. Lá no ateliê, com um ateliê onde as paredes contam histórias também, né? É verdade. É verdade. Muita coisa. E a gente estava comentando antes como é bom a gente viajar para voltar inspirado também, né, Liana? Viajar é tudo de bom, né? Eu acho que a penúltima viagem que eu fiz, que foi para Amsterdã, esta viagem me trouxe de volta os pintores holandeses, que eu, num dado momento, comecei a ver que todos os pintores que eu amava eram holandeses, eu não tinha me dado conta. Sim, sabe? Olha que bacana, né? Mondrian, Rembrandt, Van Gogh, e aí vai, uma gama de grandes pintores que todos eram holandeses. Eu disse, preciso ir a Amsterdã, preciso ir à Holanda. Foi emocionante. Que bacana. Eu ainda volto a Amsterdã. E é aquela coisa, a gente volta com novas energias, novas inspirações. Tu voltou com essa vontade de voltar mais a praticar o teu lado didático da arquitetura, né? Isso é muito bacana. E a gente volta com nova cabeça, né? Ideias a mil, aquela coisa. Novos desejos, novas vontades e é tudo renovado. Né? A vida se renova assim. Coisa muito boa. Bem. Gente, vou aproveitar, vou chamar um rápido intervalo. Na volta, a gente vai continuar descobrindo um pouquinho mais sobre esses 50 anos de arte de Liana Tim. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje, lembrando vocês que também estamos ao vivo no YouTube, no Twitter, no Instagram, lá no Facebook, que ficam salvos todos os nossos programas, não só da semana, mas sim da nossa segunda temporada de Arquitetura e Design, que vocês podem conferir todos os conteúdos que a gente anda produzindo diariamente para vocês. E também temos o nosso tablet, onde vocês podem mandar mensagens para o 999339894 com algumas perguntinhas e eu e a Jaque a gente pode ir respondendo aqui ao vivo para vocês. Jaque, eu sei que tu tem um recadinho para dar antes da gente continuar a nossa conversa com a Liana. Tem um recado, porque, gente, segunda-feira, dia 25, na Unicinos, vai ser um dia inteiro de palestras, vai vir um pessoal de São Paulo e o título é Metacidades Tech, ou seja, dentro da arquitetura, dentro da construção civil e do urbanismo, relacionado com tecnologia, startups.
Então vem muita novidade por aí. Dá uma olhada lá, tem um site, no site da Asbeia, vai rolar uma premiação também. Então acho que vale muito a pena, gente. Quem tem interesse não pode perder, e fica a dica para vocês para ter uma programação super legal e com muito conteúdo para vocês na segunda-feira. Liana, me conta um pouquinho desse livro que tu lançou lá na França e que ainda não lançou aqui no Brasil, é isso? Claro que já lancei. Já lançou? Sim. Ai, adorei, então. Viu, Constanza? Eu que não me informei direito. Já lançamos, sim. Esse livro ficou muito interessante. Um livro que foi escrito por 11 autores, cada autor um diferente do outro. Que legal. Então, visões diferentes da França. Esse livro nasceu por uma ideia assim, que eu tive quando fui convidada para fazer um show na França profunda, como eu chamo, em Tours-Sainte-Croix, que é uma vila da Idade Média. Gente, uma experiência muito incrível, muito incrível. Já imagino. Além de artista plástica, é cantora, então, também. Aqui, ó, já estamos falando ao vivo pro pessoal que faz vários shows, inclusive lá. Sim, e foi junto comigo 8 pessoas, tá? Algumas também autoras do livro. E então a gente foi numa caravana, nós alugamos uma van e fomos para lá. Ficamos lá até acontecer o show, depois voltamos para Paris. E lá nós lançamos o livro em Bussac, que é também uma cidade, mas é uma coisa de cinema, de filme, sabe? Lançamos o livro no mercado, que é um mercado ao ar livre. Olha! Estava o prefeito, as banquinhas. Um negócio de gente, sonho que sensacional. maravilha! É uma experiência incrível, né? Muito incrível. As pessoas que foram comigo adoraram, e a gente ficou muito feliz. Lá mora uma brasileira, a Nara Lisboa, amiga minha, e ela tem lá um cabaré nesse lugar onde ela mora. E eu cheguei lá e disse, meu Deus, não vai ter ninguém nesse show, onde é que estão as pessoas? Meu Deus, olha a expectativa. De noite, quando aconteceu o show, era lotado de gente. Ai, que legal. Eles vêm de todo o arredor. Sim. É muito diferente da nossa vida, é muito diferente daquilo clima, que a gente uma conhece. Vibe, né? Muito boa. Toda uma coisa assim, pessoas cultas ali convivendo com aquilo, sabe? Porque tem história, né? Não, uma arquitetura ao céu aberto. Exatamente, né? exatamente. Os prédios todos históricos, todos preservados. É muito que triste. luxo. É triste e ao mesmo tempo a gente fica muito feliz, mas de lembrar de tudo que a gente perde no Brasil. Nem me fala. Né? Inclusive, a gente já fez aqui inúmeros bate-papos em relação ao patrimônio histórico, né? Colocar essa importância de registro para nós atualmente e para todas as gerações futuras, né? Então isso aí é uma lição quando a gente vai para a Europa, claro, né? Com certeza. Então tu chega lá e tu diz, onde é que eu estou? A gente consome muita história, muita arte, muita arquitetura, aprendendo muito com a cultura de lá também. Aprendendo, né? Respirando aquilo, assim. Sim. E aí lá, então quando eu tive essa oportunidade, eu disse, não, vamos fazer um livro. E aí convidei as pessoas que já tinham ido à França. E aí elas escreveram e foi muito, muito, muito maravilhoso. Que bacana. Adoraram o livro. O livro está em francês também. E aí a gente fez o lançamento agora aqui, no Café do Porto. Faz legal. umas 2 semanas, 2, 3 então semanas. é recente, É recente. por isso. Eu acho que a gente tem uma foto do livro. Isso, vamos mostrar para vocês também verem como é. Muito bom, assim. Não, isso aqui é uma outra exposição minha, não é a foto do livro. Mas então vamos comentando. Exato. Essa exposição aí, ela faz parte de um livro que se chama Olhar Estrangeiro em Nova York. Ok. Tá, então e o teu que tu lançou agora é Olhar Estrangeiro França. Esse aí de Nova York eu fiz toda uma... Porque eu passei 45 dias em Nova York fazendo o levantamento fotográfico da cidade. Sim. Que legal. E depois, isso aí é uma outra exposição minha de São Paulo. Mas esse aí de Nova York, então eu fiz uma coleção, como tu estava me perguntando como é que eu me motivava. Então eu fui a Nova York para fazer essa coleção. E aí, então, saiu essa exposição que eu gostei muito de fazer. Porque Nova York é Nova York, né? Não tem como a gente não se apaixonar. A gente não gostar de Nova York, né? Essa exposição aí foi feita em cima de fotos de família, que se chama Paisagens do Interior. Então, toda uma geração de tias, de avós e tal, com muita história, logicamente, que
essas histórias não estão retratadas. Eu mais trabalhei a parte estética das fotos, mas foto antiga você sabe que é um negócio sensacional, né? Bah. Então ela tem, assim, também traz uma ancestralidade que ninguém, eu acho que fica imune, né? Mas não tem como, né? Eu vejo fotos não só da minha família, como de amigos e tudo mais, e sempre tenho a mesma sensação, que é uma coisa incrível, né? Então essa exposição aconteceu em cima disso, muito, muito interessante, muito afetiva. Só que é uma exposição minha no Memorial da América Latina em São Paulo também, feita com obras que eu fiz para os 90 anos do Ciro Martins, o nosso escritor. Nosso escritor aqui. Eu fiz 90 anos dele e depois eu fiz uma mega exposição aqui, 100 anos de Ciro Martins também, em 2018. Essa aí foi em 2008. Legal. Então, tem essas imagens, assim, de coisas muito... Porque o meu trabalho, ele é muito monumental, né? Sim, não é nada pequeno, né? Mas agora eu tô fazendo coisas de 30 por 30. Inédito. Me controlando. Inédito. E tem coisas muito boas, porque é uma série que eu chamei Outros de Mim, que começou aqui no IAB, né? Que eu fiz a primeira exposição do Outros de Mim. Lógico que essas obras são muito grandes, mas as que eu estou trabalhando hoje são bem pequenas. Tem ali no Café do Porto uma seleção dessas obras que eu abri a semana passada, com pequenos formatos e tal. Sim. E aí, logicamente, essa outra experiência que eu fiz no Iguatemi, que são enormes. Né? Essa aqui é uma outra exposição que eu fiz, Ateliê Incessante, que tem várias figuras que são meus ícones, né? Bem interessante, né? Então essa instalação aí, ela tem os painéis que estão nas paredes e depois vem esses painéis transparentes, que já são uma ambientação volumétrica, né? Claro. Mais arquitetônica, para a gente poder marcar o espaço e a sua profundidade através dos próprios painéis artísticos. Essa aqui é uma exposição que eu fiz, que foi muito prazerosa, que eu ocupei uma casa em Canoas, a Casa Vila Mimosa, um ano. Olha. Eu fui chamada a fazer esse trabalho e realmente foi interessante, porque além do próprio trabalho de arte, dessa instalação, eu trabalhei com experiências cênicas multimídia, onde eu coloquei a minha poesia e a parte do teatro, né? A parte das artes cênicas. Que legal. Isso aí é uma instalação enorme que estava na sala principal, inspirada na história da casa, onde a proprietária tinha um armarinho que ela vendia linhas, ela vendia todo esse material de costura. De costura. Material de costura. E então a casa foi toda trabalhada e motivada na sua própria história. Que bacana. E tem uma coisa sensacional que eu fiz nessa casa, sensacional porque eu adorei. Eu fiz uma intervenção no leito da rua, na Guilherme Michel. Eu pintei o leito da rua. Porque essa casa era uma casa de veraneio. E ela se transformou através da evolução urbana numa casa que não tinha mais nada disso. Então eu tentei recuperar a grama, o verde da casa. Foi uma luta com a prefeitura. Sim, eu imagino. Tive uma persistência que foi uma coisa. Gente, eu acho que eu lutei 2 meses. Olha. Até que veio e eles pintaram o leito da rua. Que legal. Foi um acontecimento, né? Claro, com certeza. Imagina as pessoas no bairro que circulavam por ali, que tinham uma leitura e ela conseguiu fazer uma intervenção forte, quando chegavam ali, eles meio que diminuíam a velocidade, porque não sabiam se iam passar por cima ou não. Claro que agora não tem mais nada dessa pintura no leito da rua. Mas porque eu acho que a arte, ela precisa desequilibrar. Ela precisa transformar alguma coisa, mexer com alguma coisa, né? Então, quando a gente tem essa convicção, a gente vai lutando para que isso aconteça. Parabéns, você conseguiu. Foi o que aconteceu no Iguatemi também. Um espaço totalmente comercial, né? Que as pessoas vão lá para consumir, elas foram para consumir arte também. E isso foi naquele momento de transição, né? Da ampliação. Exatamente. Né? E aqui, se pudesse voltar, a gente via melhor ali o Iguatemi. E como é importante a gente trazer também para esses meios onde as pessoas estão mais ativamente, assim, trazer a arte para eles também saberem que podem consumir arte, Exato, né? que dá um certo estranhamento, a pessoa olha e diz, mas o que é isso, né?
E tu vê, foi um ano que ficou isso Imagina, também. sim, eu me lembro. A gente, inclusive, fez lojas lá naquele momento e eu acompanhei muito isso. Ficou bárbaro. Tu vês duas situações completamente diferentes. A casa em Canoas, que eu reativei a memória da casa, e aqui a intervenção. Por isso que eu quis trazer essas coisas para vocês. Importante, né? Para tu mostrar exatamente no tempo e no espaço. Um momento que ela teve de intenções diferenciadas. Exatamente. E que a arte proporciona tudo isso, né? E isso aí é muito maravilhoso poder fazer. E aí eu trabalhei com as 4 estações, também para trazer a natureza para dentro do Iguatemi. Bacana. Outono, inverno, primavera, verão, entende? Sim. E é óbvio, uma coisa que não tem... Não, mas o óbvio causa estranhamento também. Com certeza. Porque as pessoas não se dão conta, não pensam mais nisso, né? Então eu quis fazer assim. E aqui o Doce Holandês, que é uma exposição em homenagem aos meus maravilhosos pintores holandeses. Muito que legal. eu fiz, legal. Que eu ocupei. Claro, não podia perder, né, de fazer. Eu ocupei toda a parte nobre do Margues, ali a Pinacoteca, com essa exposição. Foi uma mega exposição. Que legal. Que eu trabalhei com todos essas grandes inspirações da minha vida. Adorei até legal. o nome, Doce, adorei. Lindo, Sim, bem poético lindo, também. né? E aqui tem umas obras que eu misturei recortes, que eu estou trabalhando muito com recortes, né? E trabalhando então com essa citação. Aparece Van Gogh, aparece Rembrandt, aparece Escher, aparece essa gente maravilhosa. Nossa. E visto em loco, então é muito emocionante. E quando que foi essa exposição, né? Essa exposição foi em 2016. E eu não tinha ido ainda a Amsterdã, eu fui depois. Pois é, Foi. eu até achei, claro. Não, eu achei que legal, tu já estava assim, preparada para isso. Eu disse assim, não, eu Liana. preciso fazer essa exposição. E aí depois eu digo assim, e agora eu vou. Sabe? Foi um pré-anúncio para ti. Foi. Que legal. E foi muito, muito interessante. Trabalhei também um pouco com a antropofagia cultural, onde eu chamei muitos daqueles índios antropofágicos que comiam todos as pessoas que iam para a América Latina que não eram eles. E aí, então, a gente né, a nossa cultura, através da Semana de 22, a gente vê que a antropofagia ainda é constante na nossa... E a brincadeira que tu conseguiu usar da iluminação de novo, com essas telas, esses quadros afastados, gerando luz e sombra nas paredes. Os bastidores todos eles sem nada, entende? Sim. Para a gente colocar aquilo que a gente quisesse. Exatamente. Muito legal. É isso, eu não sei, eu acho que é uma obrinha que eles pegaram assim lá no site. Aí são as obras pequenas, eu não quis trazer as obras sem o contexto, porque eu achei que no momento a gente poderia conversar melhor quando apresenta o contexto, né? Aí tem isso, ele pode trazer algumas obras separadas, assim, isso aí é brasilidade, eu chamo essa obra. Colorida. E aí vem toda uma poética, né? Porque claro, bem poética. As artes visuais é uma poética visual. E, Liana, me conta um pouquinho dos teus projetos futuros. Bom, eu estou preparando uma mega exposição. Aqui são os meus livros de poesia, né? Que esse ano está fazendo 33, está 18 ali, hoje é 19. Tem 33 anos de poesia. Imagina. Tenho 17 livros publicados. E isto é uma parte da minha vida importantíssima. Claro. Porque a palavra, para mim, é mais vulnerável que a imagem. Porque todo mundo conhece, sabe ler a palavra, né? Sim. Mas a imagem a gente ainda precisa ter um pouco de iniciação. Né? Então, para mim, a palavra é um negócio muito importante. Aqui está a capa do livro, que a gente lançou lá em Bussac, na França, e aqui em Porto Alegre. Né? Muito legal. Bem legal. E esse ano que teu vem? lado... Então, o ano que vem, essa exposição enorme que vai acontecer no Centro Cultural da URGS, né? Com toda uma entourage assim, que eu vou fazer, mostrando todos vamos dizer, os vieses da minha produção, e vai ser lançado um livro também. Muito bem. Essa produção de livro é constante, eu gosto disso. Muito Constância que é assim, uma leitora nossa. Muito. Bom. Ela devora, ela é uma devoradora de livros. Que ótimo, muito bom. Eliana, me conta do teu lado de cantoria. Vamos fechar esse bloco falando um pouquinho sobre essa experiência. Pode ser. Não, isso aí é uma coisa muito antiga minha. Eu tenho uma ligação com a música desde pequena. A minha babá cantava, minha mãe tocava piano, né? Uma tia minha morreu tocando Guarani
no piano teve um infarto. Nossa! Então é uma imagem assim que eu guardo incrível, Sim, né? E eu sempre gostei, eu estudei piano e estudei violão, cantava quando eu era guria e tal. E aí foi indo, e eu dizia assim, não, eu preciso realizar esse sonho, senão quem irá realizar por mim? Sim. Aí eu peguei e disse assim, não, vou Boa, vou isso realizar. aí. Isso aí. Aí peguei e comecei a estudar técnica vocal, isso foi em 2014. E em 2015 realizei um outro sonho, fui conhecer New Orleans, o berço do Olha, jazz. sim, do jazz. Tive aulas com uma professora em New Orleans, Ai, que foi legal. o sonho da minha vida. E aí quando eu voltei disse, não, vai ser agora e pronto. E aí comecei a cantar. Que Então bárbaro. faz vários shows, Tô até agora, tanto aqui no teu ateliê quanto lá na França. Como... Na França, já fiz em Miami, já fiz em Montevidéu. Ai, que legal. Tenho feito em vários clubes de jazz aqui em Porto Alegre. No meu ateliê, que eu montei um palco que eu chamo de House Concert. Que legal, E ano que vem maravilha. eu vou ter muitas outras coisas para contar. Gente. E livros que estão acontecendo, que vão ser feitos. Então, Eu diria assim, Liana Tim é uma mulher inquieta. certamente. verdade. Uma mulher inquieta e que realiza seus sonhos. Exatamente. Isso é o mais importante. Liana, Realizar. muito obrigada pela Obrigada. tua presença. Obrigada, foi muito bacana adorei. conhecer. A Jaque já conhecia bastante teu trabalho, mas eu comecei a conhecer mais Eu agora. quero agradecer e vocês E são sucesso. demais. O programa está Obrigada. maravilhoso, descontraído. Ai, Obrigada. Me senti bom. muito bem. Quando quiserem, estou aqui de volta. Ok, Ai, com ótimo, certeza obrigada. retornarás. Gente, vou chamar o intervalo rapidinho, que na volta vamos ter uma nova convidada para conversar comigo e com a Jaque. A gente volta já. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje. Vocês lembram que na semana passada nós comentamos sobre esta exposição que está acontecendo em Miami com a Galeria Gravura, que é super parceira nossa aqui do nosso cenário. Então convidamos uma artista, aqui ó, deixa eu mostrar para vocês direitinho, Kika Herman, nossa convidada para conversar um pouquinho sobre o trabalho dela e também que está participando dessa exposição, né? Kika, seja bem-vinda. Sim, muito Bem-vinda obrigada. ao nosso programa. Muito obrigada. Primeiramente, parabéns pelo cenário. Que que bonito. bom. Eu entrei Obrigada. aqui na Obra de televisão. Jaqueline. Teu parabéns. Obrigada. A gente gosta disso, desse mundo que comunica a arte. E que é colorida, colorido, exatamente. Vida, a gente né? poder usar o que sente, Exato. né? Expor isso. Aham. Muito bonito. Me conta um pouquinho do teu trabalho, Kika, da tua carreira como artista plástica. Pois é, desde sempre eu trabalhei com artes plásticas pequenininha, ganhava concurso em colégio, aquelas coisas que tu vai seguindo a vida inteira. E eu acho que eu estava com uns 17, 16 anos, por aí, eu fiz um curso de 1 ano e meio na Escola Nacional de Desenho, que era uma referência na época, passando por muitas técnicas, e eu acabei aprendendo muito sobre tudo naquele período. Sim. Depois passei no vestibular, comecei a trabalhar com propaganda, e aí já paralelo com a faculdade, aí começou a ficar cada vez mais difícil. E antes disso eu tinha stand no Brick da Redenção, assim, eu me lembro do pessoal, e eu, tipo, 17 anos, assim, eu era Olha. pequenininha ali no meio, morria de orgulho daquilo. Bem novata. Bem novata. E já vendia bastante dos meus trabalhinhos ali, Sim. assim, era muito legal. E depois com a propaganda, engrenei nessa área, fui morar em Fortaleza uma época e trabalhei sempre com propaganda Sim, direto porque em tu também agência. é publicitária, né? Sim, sim. Então tu tinha que lidar com essas duas carreiras em paralelo. Não, porque em função da propaganda eu acabei parando com artes plásticas, sim. porque vocês Sim, conhecem é o uma ritmo de coisa propaganda. bem ou, puxado. ou tu faz isso, ou tu vai É um fazer outra ritmo coisa. frenético. Porque, enfim, não tem como conciliar nada junto. Né? E aí funcionou durante muito tempo. E eu acho que deve fazer uns 10 anos agora, eu sofri um acidente muito grave. Caiu uma árvore em cima de mim. Gente. Não, é uma coisa surreal. Aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre. Puxa vida. Não, 1h30 mas ainda da bem que tu estás tarde. bem, né? Graças a Deus. É, claro. 1h30 da tarde, caiu a árvore, foi aquela coisa horrorosa. E depois dali, alguma coisa rompeu em termos profissionais junto. Eu resolvi que eu não ia mais trabalhar com propaganda. Então, eu larguei completamente, passei num limbo ali, tentando me recuperar do acidente, da toda a questão psicológica que vem Sim, junto. sim. E depois disso eu comecei a retomar
Só que estava tudo guardado lá atrás, inclusive os materiais, né? Sim. Tu começa a pegar as caixinhas de pastel, aquele bicos de pena, aquelas coisas deliciosas. Que momento bacana, porque vai Sim, para pra e foi pensar. uma revida, né? Exatamente. É uma coisa que Exatamente. veio para me dar uma outra oportunidade Pois de é entrar no isso. outro caminho Aham. e que me faz muito feliz. Ai, que legal. Aí eu tenho trabalhado anos e anos estudando bastante, frequento muitas exposições, vou para São Paulo. E aos pouquinhos a carreira vai engrenando, porque tu aprende, tu tem todo um É um tempo, é uma dedicação e um processo. essa curiosidade, né? Exatamente. De sempre estar aprendendo. Como é que aquela coisa branca vai se tornar outra? Nossa. Né? Tu vê aquilo, tem que fazer alguma coisa, vamos resolver aquela tela branca. Né? Claro. E assim as coisas vão andando, funcionando. Muita técnica por trás e... Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada. Ai, que sou apaixonada por isso. Eu também. Me conta então um pouquinho de processo criativo, já que tu falou que tem uma tela branca, como é que funciona esse teu processo criativo? Assim, eu acho que começa em todas as caixinhas que a gente armazena de uma vida inteira. Filmes, amigos, o cordão da calçada, a plantinha. É porque é um olhar aguçado e diferente, né? Tu tá Exatamente. circulando onde for, é num livro, São os o detalhes apelo que chamam visual, atenção isso também, tudo né? vai registrando e chega na hora que tu... E isso tudo é guardado, né? E na hora que tu consegue linkar, tu começa com alguma coisa, as coisas todas Vem saem. vindo naturalmente. E Porque vai estão ali, fluindo. elas estão ali. E tu usa alguma legal. técnica específica, algum material Eu específico? trabalho muito com acrílica em tela. Porque eu gosto muito de tinta óleo, mas é um dramalhão mexicano prazo para secar. Sim, mais demorado. é muito demorado. E a acrílica ali, tu tá terminando, eu uso muitas camadas, né? Eu sobreponho muito, é muito grosso de tinta. E seca. Imagina óleo quanto tempo para... Sim, é verdade. Mais. É, quase o Iberê Camargo, assim, quase 3D de tanta tinta que eu gosto. E... Vai funcionando, né? É por aí que vai andando. Vamos chamar então as fotos para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho da Kika. Ó, essa então é a exposição de Miami. Que já está em Isso. cartaz, lá em Miami. Fica até o dia 30 de novembro, né? Quem tem Isso. interesse. Olha que lindo. Bem expressionista, né? Eu tenho, assim, o meu Deus máximo é Van Gogh. Criatura que eu acho absolutamente perfeita e tem muito disso, assim, por o meu Sim. gostar dele, eu acho que com a minha intensidade É uma acaba... referência, né, pra ti, acaba então. entrando Que numa... lindo. Que lindo, nossa. E tu gosta bastante de cores também, né, Kika? Muito. Sim, Acho que eu trabalho só para poder usar cor. Eu entro em lojas de linhas, eu quase desmaio. Meu Deus, não vou usar linha, mas eu precisava levar uma corzinha de cada uma daquelas. É mais ou menos isso. Tu vê, são imagens, o traçado é algo forte, É, né? É uma coisa que tu vê ali o sentimento dela, né? É. Uma coisa Com de certeza, personalidade, isso que eu quero dizer, uma coisa exato. forte. Acho que Essa sim. palavra é boa. E eu já uso personalidade. espátula até por isso, assim, eu consigo imprimir mais força, mais pegada no que eu tô sentindo. Muito legal. Que legal. E aí tu também vai retratando várias situações que tu vai Sim, vivendo. sim, e exatamente. Momentos de vida, né? O artista tem muito disso, né? De conseguir retratar alguns momentos que tá vivendo, alguns que já passaram. E eu nem digo retratar, mas o que a gente está sentindo. Sim, né? exato, Tu sentimento. não tem como trabalhar uma coisa ou vai virar fake, né? Que Não, não arte é seja elemento. o que está dentro de ti naquele Sim, momento. É o exato. momento, né? Não tem como. Olha que lindo que fica. E tu tem Nossa. esse processo do tipo, tu vai do início ao fim, pronto, agora acabou, ou tu dá uma saída e tal, não, eu acho que eu tenho que alterar alguma coisa. Tu tem isso ou tu faz a tua... Não, é que a gente falando assim, parece que é um romance, uma lua de mel, você não faz ideia, eu chego a chorar pintando. É um drama, porque eu entendo o que é para acontecer, só que não acontece, não é de primeira, não é de segunda, não é de terceira. Sim. Então, assim, é um processo sério, doído, muitas vezes doído, para eu conseguir expressar o resultado final que eu estou Sim. esperando, né? Mas que bacana que tu, na hora que tu finaliza mesmo, assim, bom, era isso que eu queria. Eu acho que essa emoção deve Eu só ser termino ímpar, quando né? é isso. Tanto que eu Tu tenho tem umas... esse sentimento de finalizado, né? E eu tenho umas 40 telas lá que estão inacabadas, de todas as fases e épocas. E Sim. se não deu para acabar, vai ficar ali no limbo, né? E me conta um pouquinho sobre, tu já participou de outras exposições? Sim, várias. Eu fiz individuais, eu acho que 3 ou 4 na Galeria de Arte do Demai. E, assim, exposições deliciosas.
Eu lembro a legal. primeira que eu fiz lá, foi a minha primeira individual em qualquer lugar, que era sobre trabalhadores anônimos. Então foi um tema tão legal, acho que tão humanizado para Sim. pessoas que gostam de arte, que não entendem nada, que nunca Sim. frequentam, que foi a exposição com mais visitação da história do DEMAI. Olha, O pessoal que me passou isso lá que dentro. bacana. E impressionante, né? Ai, e eu olha acho que que muito lindo. pelo tema, né? Nossa, O tema em si, trazer trabalhadores anônimos. Os anônimos também querem se ver, né? Claro, também com querem certeza. Querem frequentar. estar ali presentes, né? E é bem que tu disse, tu trouxe um lado super humanizado, né? É, eu E as busco, pessoas eu se sinto isso, identificam, né? eu sinto isso, eu gosto de Olha que gente, linda. eu tento ajudar. Essa exposição Nossa, Frutos do Mar. Que lindo. Então, é a vida fora d'água das pessoas que convivem com os frutos do mar. Na verdade, as Sim. pessoas são frutos do mar. Porque estão trabalhando com rede, com pesca, a Sim, sobrevivência está ligada ao mar. Então, lá é a legal. temática inteira sobre água, Muito que é o bacana. tema que eu mais amo. É? Uma exposição que eu fiz ali no DEMAI, que eu achei interessante, assim, porque eu faço tudo muito colorido, Sim. tem muita vida. Mas o que a gente está vivendo é uma catástrofe sem precedentes, é uma Sim. barbaridade. Então eu sempre tento colocar, ao mesmo tempo que as coisas são muito animadas e alegres, colocar a contrapartida Sim. Uma reflexão. do que a gente ainda tem, do que a Claro. gente está podendo pintar e desenhar, porque a gente tem essa referência e ainda conhece, né? Sim. Sim. E essa exposição funcionava com todas essas coisas, de repente apagava a luz e aí entrava um vídeo. Teve que gente que emoção. saiu chorando lá de dentro, não conseguiu nem assistir inteiro. Eu comprei uma trilha sonora espetacular. que genial. Ela era pausada e ia entrando desmatamento, derretimento Ai, glacial, gente, fiquei urso no arrepiada até. pedacinho, acabando, queimada. Nossa. Brumadinho, horrores, assim. Algumas pessoas nem conseguiram. A exposição de arte também tem esse olhar que também pode... Eu acho que a gente tem obrigação, né? No sim, momento que tu tá levando alguma Sim, coisa para exato. algumas pessoas, tu tem que levar um conceito de sobrevivência ou do que É um for. alerta, E né? Eu acho que é uma missão de alerta É, também, né? sim. Para as sim. pessoas darem valor para esses outros olhares, né? Sim, Não achar exato. que a exposição de arte é só, nossa... É, purpurina. Exato. Não, tem muita coisa Tem que trazer por trás. umas verdades, né? Exatamente, Kika? a ideia é essa, né? Para as E aí, pessoas também se depois desse preocuparem. vídeo horroroso, assim, uma paulada total, né? As luzes acendiam, aí os garçons estavam servindo os espumantes ali, passavam com mudinhas de árvore. Que aí foi o encerramento, assim, eu agradeci Nossa. a presença e... Plante, algo, faça né? parte. E passava planeta. assim um pouquinho de esperança. A gente ainda tem, né? Planta essa mudinha, todas as árvores Mas que nativas. legal. Ai, eu me e tal. arrepiei Que experiência agora. é essa, né? Sim, incrível. Porque a pessoa tá indo para ver uma exposição, mas ela é uma mega, né? Mexe com Uma todas. estrutura inteira, né? Exato. Sim, eu acho importante isso. E agora eu tô com um estúdio, que é a coisa Olha, mais nos genial conta do sobre mundo. esse estúdio. Conta. Eu chamo de IAPI porque eu amo o bairro IAPI, apesar do meu endereço ser Pastareia. Bem do lado, grudado, já tem os prédios do IAPI ali à volta. E é um estúdio que eu comecei a descascar todas as paredes. Eu comprei um imóvel, descasquei todas as paredes, tem uns 70 anos o prédio, essa casa. E era um galpão, então é enorme o lugar. Ah, que bárbaro. Foi todo descascado, eu entrei com um telhado de drywall branco, muito bonito. Então ele é todo industrial, com piso queimado, Olha. pallets, tem toda uma que reciclagem ali por sim. trás, assim. E vai ter energia solar, aos Então pouquinhos as toda a coisas parte são... de sustentabilidade ela Exato, está a ideia é trazendo essa, que não tem volta, eu digo, né? A gente, não pode a gente ter. pensar cada vez Por mais favor, nesse né? caminho, sim, né? Sim. Tudo tem que ser reaproveitado, né? Com certeza. Vai Quanto mais acabar. melhor, né, gente? Exato. Vai E acabar. aí tu estás fazendo dentro desse novo espaço. E aí eu vou começar, porque eu trabalho muito com telas e, assim, eu amo, né? Mas começou a me fazer falta o volume. Cadê Sim. o volume? Isso aí é 2D, é uma coisa chapada. E agora eu comecei a entrar com esculturas também. legal. Né? Olha. E é bem diferente, assim, Sim, uma coisa. eu ia nunca te vi dizer, uma escultura experiência parecida. totalmente diferente do que tu pintar na tela, né? Mais completamente. Ah, mas que legal. E aí com outros materiais muito loucos, assim, eu Quais tô começando a materiais criar. tu tá fazendo? Eu não sei se eu devo dizer. Não, mas agora a gente tá curioso. Spoiler da próxima exposição, né? Ah, pronto, tá certo. Pô, a gente adora um spoiler aqui, a gente Pois sempre é, todo pergunta pro mundo convidado. adora. Mas então vem coisas boas por aí. Muito. Não, e vai envolver madeira, ferro, pedra. Que legal. São muitos materiais mesmo. Assim, Ó, uma a coisa- Constância, ela acabou dizendo. Tá aí A gente o spoiler. consegue.
Rica, então, muito obrigada pela eu tua que agradeço. presença. Todo sucesso e parabéns, Nossa, né? parabéns. Eu mais agradeço muito vocês. E desbravando mais, tu vê que artista é inquieto por natureza, não tem sim, como não, né? Não tem como curiosidade. não. Então nós vamos ter que ir lá visitar, né? Com Contando. certeza. Espero que sim, Nossa. escancarada a casa. Ah, então tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Gente, nosso programa de hoje chegou ao fim. Mais uma semana do Arquitetura e Design que vocês podem conferir nas plataformas digitais, que a RDC está em todas elas. Então, segunda-feira, eu e Jaqueline estaremos de volta aqui com vocês, ao vivo, todos os dias, das 2 às 3. Vocês não podem perder. Um beijão e bom final de semana. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.